Fala pessoal, bom, tô aqui para gravar o episódio 6 do Liderar é Simples, mas não é fácil, né? Ajustando a luz aqui. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que eu perdi o livro, com as anotações dos capítulos do que eu ia falar. E aí, assim, né, quem me conhece sabe que eu viajo muito, às vezes eu levo o livro para fazer as anotações, estou no voo, eu estou anotando, perdi o livro, não sei onde é que ele estava, vou encomendar outro para dar continuidade. Mas a notícia boa é que para não ficar sem gravar, eu vou falar sobre esse livro aqui, eu não gosto da capa, né? Mas um amigo meu falou assim, cara, seu livro é tão legal, tem tantos ensinamentos bons, por que você não faz o seu livro ao invés de fazer do livro dos outros? E aí, né, ter essa oportunidade, e aí eu vou fazer esse capítulo hoje, né, que seria o capítulo 6, eu vou fazer sobre um dos capítulos, um dos ensinamentos que tem no livro aqui, que eu acho que é bem legal. Então vamos lá. Aqui eu vou falar sobre repetição de processos para alta performance, né? Nas aulas de salvamento em altura do Corpo de Bombeiros, nas aulas em altura do curso de operações em desastres, temos uma tarefa que é aparentemente muito simples, fazer nós. Não vou entrar em detalhes aqui, mas existem diferentes tipos de nós. E cada um tem uma função específica, principalmente em ocorrências de salvamento. É importante lembrar que nessa atividade profissional, um nó mal realizado pode significar o fim trágico de uma missão. Um nó deve garantir a relação de segurança entre dois ou mais seres humanos, além de sustentar estruturas para que alguém tenha uma chance de viver. Portanto, uma vítima ou até mesmo um companheiro de profissão precisará confiar totalmente em um nó feito por outra pessoa para sair de uma situação de risco. Por isso, nos treinamentos, fazemos com que os alunos repitam muitas e muitas e muitas vezes o nó, sob diversas condições e diferentes maneiras, até que aquilo seja tão amarrado em sua mente que suas mãos possam realizá-las sozinhas, praticamente de olhos fechados, e assim liberando os outros sentidos e direcionando toda a atenção para outras necessidades daquele problema. Muitas pessoas imaginam que, assim como fazer um nó parece uma tarefa banal, que já que praticamente qualquer criança consegue amarrar os cadastros de seus próprios sapatos, não será isso que reprovará um bombeiro em um curso. Mas eu já ouvi o sino bater e alunos desistirem por conta de um simples nó. E esse ensinamento nessa passagem, nesse livro aqui, eu conto situações reais e ensinamentos que tem por trás disso. E aqui eu falo de um processo da importância da repetição, tá? Na repetição para você alcançar a alta performance. E aí, uma das coisas que vocês têm que entender sobre alta performance, conhecimento e treinamento é que existem basicamente duas maneiras de você fazer com que uma pessoa ela assimile um conteúdo de uma maneira bem ela assimila esse conteúdo bem assimilado, vamos dizer assim, tá? A primeira delas é repetindo, é você repetindo aquilo ali, né? Fazer nó constantemente. Então a gente faz nó de cabeça para baixo, nó de olho vendado, nó debaixo d'água, e vai repetindo aquilo ali várias vezes, com tempo, sem tempo. Então esse processo a gente faz ele repetidas vezes. E a outra maneira é sobre forte impacto. O que eu quero? Imagina quando você tem o conhecimento, gente, ele é como se fosse uma folha em branco, tá? Então imagina que você tem uma folha em branco e você precisa de preencher essa folha em branco. Você pode ter um pincel, pegar esse pincel e pintar essa folha em branco, né, de uma cor vermelha. Então você vai pegando um pincel e vai repetindo ali aquele movimento de uma maneira constante até você ir preenchendo a folha toda. É óbvio, né, se a gente for colocar assim, né, com muito tempo, a folha vai ficar toda preenchidazinha. Você vai gastar mais tempo. Só que tem uma maneira que você assimila o conteúdo de uma maneira muito maior. Então imagina essa mesma folha e eu pego a minha mão num balde de tinta vermelha, encharco a minha mão, né, pego um tanto de tinta nesse balde e viro minha mão de uma vez para outra em cima da folha, né, com várias outras folhas em branco do lado, e aí eu dou um tapa na folha e essa tinta ela espalha não só nessa folha branca que é agora, e ela espalha em outras folhas brancas também. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um curso de operações em desastres, um curso de operações especiais, o conhecimento ele precisa de ser sob forte impacto.
Toda vez que você tem um conhecimento, você tem um treinamento, você tem algo que ele tem um forte impacto emocional, a assimilação pelo nosso cérebro ela é muito maior. Então vocês podem lembrar de momentos que vocês viveram na vida de vocês, todos os momentos que têm um forte impacto emocional, eles têm a tendência de ser assimilados de uma maneira muito melhor do que outros eventos que você precisa de repetir constantemente. Então, nos cursos de operações em desastre, nos cursos de operações especiais, a gente tende a fazer com que os alunos eles sofram um forte impacto emocional, exatamente para ele ter de um curto espaço de tempo ele assimilar um conteúdo difícil. Então, esse forte impacto, ele muitas vezes é sob muita pressão, fazendo um determinado tempo muito baixo, sobre forte barulho, com o instrutor gritando. Então, isso faz com que esse aluno ele assimile o conteúdo muito grande. E aí eu falo um pouquinho nesse livro sobre isso. E, além disso, né, o que essa alta performance traz? Quando a gente dá um forte impacto, né, igual eu falei assim, que você preenche uma folha em branco e você espalha esse conhecimento para outras áreas. Todo conhecimento que ele é trazido sob forte impacto emocional, ele faz com que a gente espalhe esse conhecimento para áreas diversas, de maneira que você tenha uma assimilação não só rápida, mas uma assimilação que a gente fala de interdisciplinaridade, ou seja, várias disciplinas que você vai trazer. Então, ela não vai servir só para o curso de salvamento em desastres. Aquele nó ele vai servir para o curso de mergulho, ele vai servir para o curso de salvamento em altura, curso de salvamento terrestre, porque como ele gerou um impacto muito grande, essa interdisciplinaridade ela é mais fácil de ser assimilada quando você trabalha com esse forte impacto emocional. Então, nesse livro eu trago essas dicas de alta performance, né, aliadas à neurociência, porque elas podem parecer absurdas, né, mas quando você trabalha o treinamento seu, da sua equipe, sob forte impacto emocional, e aí eu não estou falando só de impacto de estresse, tá, gente? Pode ser uma palestra que você gere algo comovente, que as pessoas chorem bastante, né, emotivas, que elas vão rir. Tudo isso facilita para que elas tenham um aprendizado melhor. Então isso aqui está na página, eu peguei uma página aqui que eu achei legal, na página 208, sobre alta performance, sobre a repetição de processo, né? Eu tenho aqui, eu falo com o pessoal sobre um método que a gente utiliza lá no Corpo de Bombeiros, que é o método FODA. Depois eu posso falar um pouquinho sobre esse método FODA, né? FODA, mas ele é um método que ajuda bastante a gente a fazer essa assimilação de conteúdos e aprendizado, beleza? Espero que tenha sido um conteúdo relevante aí, porque eu gosto bastante. Esse livro tem muito ensinamento legal. E até chegar o próximo livro, né? Se eu não achar ele, eu vou falando sobre esse livro aqui, beleza? Forte abraço, comando, e fiquem bem.